e o versículo 21. Marcos 5, 21. Hoje, glória a Deus! Acredito que eu tentei mudar minha palavra essa semana, tentei pregar aquilo que eu gosto, mas toda vez que eu mudava não dava certo. Então Deus tem algo para tratar contigo essa noite. Basta crer. Marcos 5, 21. Amém? Todos acharam? Amém. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, e juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava ali junto ao do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo muito: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que ela sara e viva. E foi com ele, segundo a multidão, uma grande multidão, que o apertava. E então uma certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes, a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Amém. Queira sentar, glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus! O tempo é de Deus. Irmãos, eu vou voltar em Marcos 4,35. Vou voltar um pouquinho, porque Jesus colocou no meu coração. Está em Marcos 4,35. Tá. E passando para o outro lado, Jesus reuniu os seus discípulos, entraram no barco e ordenou: passemos para o outro lado. E subiram eles junto, acompanhando os barquinhos. Quando estava no meio do mar, no mar da Galileia, que eu estava estudando, não é um mar, é um grande lago, mais conhecido como o Mar da Galileia. É um mar de água doce. E quando ele estava no meio do mar, uma tempestade, vento, ondas que subiram e entrando no barco. Quando imagina o desespero dos discípulos, que estavam ali naquele barco e enchendo d'água e vento soprando para todos os lados, quando eles já acharam que era o fim. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Jesus. E eles ali preocupados, pensando que já era o fim da trajetória deles, esqueceram que Jesus tinha dito no começo, que Jesus já tinha declarado no começo: passemos para o outro lado. Jesus já tinha dito isso. Então não importa a tempestade que você está, não importa o que você está enfrentando, pois Jesus já decretou que você vai chegar lá, no nome de Jesus. Aleluia. E eles ali tirando a água do barco, preocupados, achando que já ia morrer, e falavam: vamos acordar o mestre. E acordando Jesus, quando eles acordaram Jesus, falou: Jesus, nós não tem mais o que fazer, a gente vamos morrer. Jesus falou: calma, gente, eu estou contigo no barco. Jesus decreta que ele está contigo no barco. Só convida Jesus para a tua casa. Só convida Jesus, fala: Jesus, venha morar na minha casa.
Faça morada na minha casa, Jesus. Jesus nunca abandona seu barco. Imagina para eles, nós hoje, qualquer vento, qualquer tempestade, nós desiste. E eles que andavam junto com Jesus já não acreditavam naquele momento. Quando Jesus levantou e foi na proa do barco, estendeu a mão, Jesus acalmou o vento da tempestade com 2 palavras. Com apenas 2 palavras, Jesus abrandou, calmou o mar, calmou a tempestade. Imagina o coração daqueles discípulos batendo forte, olhando para Jesus com o olho marejado. Alguns pensavam: que homem é esse? Que homem é esse? Que o vento e o mar o obedecem. Aleluia. E chegando do outro lado, eles foram para uma cidade chamada Gadara. E lá eu imagino que os discípulos pensou assim: lá nós vamos para uma festa, nós vai ser recebido por gente importante, porque nós passou o que passou e nós andamos com Jesus. Mas Jesus foi lá apenas atrás de um homem. Diga: um homem. Um endemoniado. Jesus viu aquele homem que tinha com ele mais de 6.000 demônios. E ele enxergou Jesus, já foi chegando, falando: o que quer tu comigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Jesus chegou e falou: eu quero que você saia desse homem. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: não importa quantos vocês são, estou ordenando que saia dele agora. E assim, eles viram uns porcos, tinha uns porquinhos. Ele falou: Jesus, deixa nós entrar nos porcos. Então Jesus autorizou. E eles foram entrar nos porcos, subiram no penhasco e pularam no mar e morreram. E aquele que apacentava os porcos correu para a cidade e falou o que Jesus tinha feito. E eles chegou, em vez de eles agradecer, pois aquele endemoniado era louco, corria pelado, ninguém conseguia acalmar, e quando eles amarravam, as correntes quebravam em pedacinhos. E eles, em vez de agradecer, convidaram Jesus a se retirar das suas terras. Imagina. Aí Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, aquele ex-demoniado chega de Jesus e fala: posso ir contigo? Jesus não permite, pai. Jesus disse: volta para os seus e fale daquele que que Deus tem feito por ti. Aquele homem, eu acredito, isso é um pensamento meu, que ele foi um grande missionário de Gadara e aquela região toda. Porque se Jesus foi no poço para salvar, e a samaritana foi uma das maiores missionárias de Samaria, aquele homem também foi um missionário, porque ele levou a palavra de Jesus. É Deus! E Jesus, voltando da Galileia, de Gadara para Cafarnaum, subiram para o barco outra vez. E quando chegaram em Cafarnaum, a multidão já o aguardava. De um lado Jesus foi expulso, e do outro lado a multidão o aguardava. E quando Jesus chega em Cafarnaum, que a multidão aguardava, todos ali ao redor, na beira do mar ainda, chega um homem, um principal da sinagoga. É um homem de tremenda importância, de nome Jairo. E ele não tendo mais alternativa, porque ele achou que ele era grande, mas ele só viu quem era grande de verdade quando ele realmente teve um problema maior do que ele pensava. E quando esse homem chegou e se prostou no pé de Jesus, disse: Senhor, vá à minha casa e põe sua mão sobre a minha filha. E põe sua mão sobre a minha filha, Senhor, e ela sarará. E Jesus partiu para o rumo da casa de Jairo, e está indo ele no rumo da casa de Jairo, quando de repente entra uma outra mulher na história, uma mulher do fluxo de sangue, que chega, ajoelha por trás quando a multidão apertava,
toca na orla da roupa das vestes de Jesus e é curada na hora. E ali Jesus parou e falou: quem me tocou? E eles falavam: Senhor, a multidão te aperta, todo mundo está te tocando. E Jesus falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. E Jesus, aquela mulher não tendo mais como se esconder, ela se apresentou a Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Irmãos, eu peço perdão porque eu sou um pouco ruim com as palavras. Imagina agora pregar. E aquela mulher, não podendo se esconder, ela falou: foi eu que te toquei, Senhor. E Jesus, imagina a serenidade de Jesus, olhou para aquela mulher e falou: filha, filha, a tua fé te salvou. Então, vamos ter fé no Senhor. Eu não sei o que você está precisando, mas Jesus sabe. Eu não sei qual a tempestade que você está. Jesus sabe. Jesus declara: só confia no Senhor. Imagina aquela mulher do fluxo, que já fazia 12 anos que ela sofria com aquele fluxo de sangue. Imagina quando ela estava na idade dos 12 anos, começou a menstruação. Aí o pai já chamou a mãe, a mãe segurou no braço dela. A mãe tinha preparado uma trouxinha que levava para fora da cidade. E naquela época as meninas se casavam cedo, pois teria família cedo, porque morria muito cedo. E aquela mulher que era menina na época ainda, sai a mãe segurada no braço e o pai na frente, gritando: imunda, imunda. Ou o pai orgulhoso, porque a filha se tornaria mulher, e já estaria anunciando que ela estaria ali para quem quisesse já falar em casamento. E aquela mulher saiu para fora da cidade, pois para fora da cidade tinha um casarão e tinha um lugar que também viviam os rejeitados, viviam os mancos, viviam os leprosos, viviam os cegos. E tinha uma mulher, uma senhora da época, que cuidava dessas meninas quando chegava nesse período. E a senhora falou: fica tranquila, daqui 5 dias a sua mãe vem te buscar. E imagina essa menina lá, sozinha, chorando, olhando a mãe embora. Pois passou os 5 dias, a mãe vem e a mãe falou: aconteceu alguma coisa. E a mãe falou: calma, sua avó teve isso, sua tia teve isso, então amanhã eu venho te buscar. E passou 7 dias e nada, passou 8 dias e a menina sangrando, passou 1 ano e ela sangrando, passou 12 anos e aquela mulher sangrando. Pois quando o pai dela já viu que não tinha mais o que fazer, porque aquilo, os olhos do homem sempre é acusador, pode ser, o pai acusou, teve alguma coisa aconteceu, é pecado, isso é pecado, e venderam tudo, repartiram com ela a parte dela, e a parte dela ela gastou tudo com os médicos e nada aconteceu. Mas nada acontece se você não colocar Jesus para tomar conta primeiro. Sangue é vida, né? Sangue é vida. Como que uma mulher sangra 12 anos e não morre? Gente, eu pedi permissão para minha esposa e a gente passou por um problema esses dias, agora atrás, com isso. A minha esposa teve um fluxo que não cessava. Foi 1 mês e ela foi ficando fraca. Foi 2 meses, ela já teve uma anemia muito forte e começou a tomar bolsa de soro. Imagina naquela época, assim, os médicos nem conseguiam. Aquela mulher, ela já era um milagre de vida. É verdade. Foi quando ela viu falar de Jesus, ela pensou que é a minha chance é agora. Eu encostar nele, não preciso nem saber quem que eu sou. Eu encosto nele
sou curada e tenho a vida que segue. Mas Jesus não quer só te curar, meu irmão, essa noite. Jesus quer você para sempre. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, eu quero que você convide Jesus para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para o seu trabalho. Irmãos, eu estou aqui. Semana passada, no domingo, o culto foi maravilhoso, não foi? Foi uma palavra tremenda, abençoada. Às vezes a gente fala que acha que não é nada, que é só uma coisinha o que a gente faz durante o dia lá fora. Nós temos que ser cristão aqui, lá fora, no trabalho, em qualquer lugar. E Jesus falou muito comigo, muito comigo. E eu mandei mensagem para o pastor falou, irmão, é de Deus, porque eu estava pensando em chamar você para levar a palavra. E eu tenho uma palavra no meu coração, que a pastora Marli sempre soube que eu amo aquela palavra. Na verdade, eu amo todas as palavras, mas aquela em especial. Eu falei, é o dia de levar aquela palavra, mas Jesus falou, não, é culto de cura e libertação. Jesus vai curar e vai libertar. Jesus libertou um endemoniado que virou missionário. Jesus cura aquela mulher do fluxo. Imagina Jairo ali que estava indo com a pressa para chegar na sua casa. E Jesus pôr a mão sobre as filhas dele, que aquela era a esperança de Jairo. Jairo era um homem de tremenda reverência, era um homem de muito poder. Jairo era praticamente um príncipe, era um prefeito, ele era um juiz, tudo ali. E ele se prostrar aos pés de Jesus, mostrou que grande de verdade é só Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, eu quero aqui falar que o tempo de Jesus não é o nosso tempo, pois Jairo estava com pressa de chegar. E nisso chegou uma menina, chegou um rapaz da casa de Jairo e falou: não incomode mais o mestre, a menina já morreu. E Jesus, olhando para Jairo, falou: Jairo, apenas crê, apenas crê. Toda vez que Jesus bateu de frente com a morte perdeu. Toda vez que Jesus passou por alguém morto, aquele não era mais morto, a vida venceu. Jesus era morrer e Jesus ressuscitar. Pois Jesus chegou a um morto de 4 dias. Jesus chegou e nem tocou. Jesus falou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Lázaro saiu com vida. Pois também tinha uma mulher que ia para enterrar o seu filho, e vinha numa festa e deu de frente com um funeral, um cortejo, que era desse jeito chamado no templo. E Jesus, olhando no olho daquela mulher, viu a tristeza daquela mulher que já tinha perdido o marido, agora vai perder o filho. Eles falam que Jesus tocou no caixão, pois caixão não ressuscita, quem ressuscita é o morto. Jesus tocou no morto e o morto viveu. Pois Jesus já sabia onde aquela história ia dar. Mas é difícil, irmãos. É difícil quando você está já sem perspectiva, quando você acha que é o fim. Jesus pede apenas que você crê. Jesus pede apenas que você confie nele. Jesus não precisa de tempo favorável para agir ao nosso favor. Glória a Deus. E Jesus indo na casa de Jairo, e quando Jesus chegaram e falaram para que a menina tinha morrido, Jesus deixa de ser conduzido
e passa a conduzir. Jesus, olhando a tristeza de Jairo, imagina o sufoco de um pai que ouviu falar que a sua filha morreu, filha única de quase 12 anos. Imagina o desespero do pai, tendo que ser forte ali, mas a esperança era em Cristo, a esperança era em Jesus Cristo. E eles foram, quando chegaram à casa de Jairo, aquela choradeira e gritos, e Jesus falou: calma, calma, gente, a menina apenas dorme. E começaram a rir de Jesus. E Jesus tirou todos da casa, só foram com ele João, Pedro, Tiago, Jairo e a esposa de Jairo. Tem gente que está contigo chorando, mas rindo por dentro. É verdade. Cuidado com quem você anda. Aleluia. Às vezes nem todo mundo que está com você vai te levar a Jesus. Quando o caminho estreita, alguns ficam pelo caminho, e é Deus trabalhando e tirando. Todos têm importância na nossa vida, mas tem uns que querem nos arrastar para baixo. Sabe aquela pessoa, quando você conta um sonho, você fala assim: ah não, isso aí não vai dar certo, isso aí não é para você. Não, os seus sonhos você conta para Jesus, que Ele é o Deus do impossível. E aquilo que não dá certo é com Deus. Quem veio buscar um milagre aqui essa noite? E Jesus tem um jeito de trabalhar cada um diferente. Gente, eu amo a palavra aqui de cada um que prega aqui, com força, um coração. E eu pensei, falei: Jesus, me dá um jeito de pregar igual eles. Jesus falou: não tem como. Eu trabalho com cada um do meu jeito. Não é do meu jeito, o jeito é dele. Irmãos, é a minha primeira vez. Eu peço perdão aos irmãos, aqueles que não estão entendendo direito. Eu peço a Deus para que alguém que entre no coração de alguém essa palavra, porque Deus falou comigo essa semana de um jeito tão importante, tão especial. Glória a Deus. Eu senti a Deus toda hora, às vezes no meu serviço eu olhava para o lado, eu sentindo Deus. E a pastora Marli deu o testemunho do Marcos. Eu falei: é confirmação. É a confirmação de Deus, porque só Ele entra nas causas impossíveis. Só Ele. Aleluia. Só Jesus. Irmãos, eu já estou terminando. E Jesus, quando entra no quarto, Jesus olha para aquela menina e fala: Talita cum, ou seja, menina, levante. E a menina levantou e começou a andar. A menina levantou e começou a andar. E Jesus disse assim, falou: dê comida para ela. Alimente. O milagre é de Jesus, mas cuidar aquilo que Jesus te deu já é com você. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar. Jesus falou que eu tenho tanta coisa, mas chega na hora, trava, eu estou com as pernas tremendo. Mas uma alegria tão grande de falar. Perseverar, acredite, confie, leve ele para a tua casa, leve ele para a tua vida, chame ele para o teu casamento, chame ele para as tuas finanças, chame ele para os teus filhos. Entra no quarto dos seus filhos, ajoelha e ora na cabeça deles. Fala: Jesus, entra com providência no meu casamento, entra com providência. E aquela menina andando, Jesus mandou alimentar a menina. Pode se colocar de pé, por favor.
Jesus disse: alimente a menina, que o milagre eu fiz, agora o cuidado que eu fiz é com você. É com você. Para encerrar, Jesus falou assim: não conte nada a ninguém. Nem todos precisam saber do milagre que Jesus faz contigo. Nem todo mundo precisa saber do que Jesus vai fazer na sua vida. Hoje, tudo que você for fazer, entre no teu quarto, ajoelhe e conte primeiro para Deus. Sabe, irmãos, até semana passada eu acordava, primeira coisa que eu fazia, pegava o meu celular e vou olhar TikTok. A palavra de domingo mexeu tanto com a minha vida, ver o que a gente está passando. Primeira coisa que a gente acorda é agradecer pelo fôlego, mais um dia de vida, mais um fôlego de vida que você acordou. Quantos queria estar vivo, queria estar aqui e não pode? Às vezes a vida da gente é uma fumaça, e se a gente não pegar Jesus, o que vai adiantar? Um dia eu quis abandonar a igreja, eu quis sair do ministério, e eu falei: vou parar. Isso, a igreja não é para mim. Querendo parar, realmente disposto a parar. Mas depois que você entra, que você conhece Jesus de verdade, é impossível ficar longe dele. E alguém chegou de mim e falou: poxa, você tem um emprego legal, hein? Você trabalha lá, um emprego legal, você tem uma caminhonete, você tem uma motinha, na época eu tinha umas coisinhas. Não te falta nada, né? E eu, com aquela felicidade, de repente deu uma tristeza, deu uma perda no coração. Como não falta nada, falta alguma coisa, falta a unção de Jesus em mim, falta o amor de Jesus, e aquele medo de voltar, e quando você ser julgado, você fala: eu vou voltar lá, vão ficar me olhando e vão ser julgado. E quando a gente volta, Jesus está de braços abertos e fala: filho, você é meu filho, a casa aqui é sua, estamos esperando. Gente, a minha palavra é isso. Eu peço aos irmãos paciência, que é a minha primeira vez. Acredito que Jesus ainda vai trabalhar muito comigo para começar a melhorar o jeito de eu falar. Aleluia! Mas até aqui eu agradeço a minha rica oportunidade de nome de Jesus.